aí, galera, estamos aí de volta e agora com mais um tema, mais uma temática da sociologia, indivíduo e a sociedade, agora com a relação entre indivíduo e sociedade. Vamos lá? Então, na relação entre indivíduo e sociedade é necessário a gente focar um pouquinho na história do indivíduo. A história do indivíduo, ela está ligada diretamente com a questão do renascimento, como nós já vimos antes. Então, quando o homem passa a ser o centro das atenções da filosofia, das artes, da literatura, enfim, de toda a sociedade, ele passa a se observar de maneira diferente. Então, o indivíduo, como um conceito, ele só foi possível ser desenvolvido quando as pessoas começaram a ter um pouco mais de liberdade em relação às instituições sociais a qual eles pertenciam no mundo feudal. Temos que entender que a família e a religião eram instituições sociais muito dominadoras. Então, a importância do indivíduo estava apenas dentro destas instituições. Era quase que impossível se pensar no indivíduo fora delas. Por isso que a história do indivíduo ela é uma história que vem quase que de encontro com o desenvolvimento da sociedade moderna. Por quê? Esse indivíduo ele surge de algumas transformações na questão religiosa e também na questão filosófica. Vamos pensar lá na Reforma Protestante, né? E no empoderamento individual. Por quê? Porque na Reforma Protestante houve a tradução da Bíblia. E a tradução da Bíblia, ela trouxe uma nova perspectiva para a pessoa, para o indivíduo. Uma vez que a palavra de Deus era algo quase que impossível de se ter acesso por uma pessoa comum. Apenas indo à igreja, tendo aquela relação comunitária com a instituição religiosa, que a pessoa tinha acesso à palavra de Deus. Portanto, não era em qualquer momento, era apenas quando a instituição fornecia. Quando houve a tradução da Bíblia, as pessoas puderam, então, ter a sua palavra de Deus em casa. Isso lhes trouxe um empoderamento individual, isso lhes trouxe uma nova perspectiva de liberdade. E assim por diante, pouco a pouco, as instituições sociais se abrindo para que os indivíduos pudessem se desenvolver mais livremente. E aí o conceito de indivíduo acaba se tornando forte, né? Nós percebemos hoje que a individualidade e a competição oriunda dessa individualidade está presente em toda a nossa sociedade, em toda a nossa estrutura social. O homem é um ser social. Quem já afirmava isso era o Aristóteles. Então a gente pode ter a noção de que o homem é praticamente inconcebível pensar ele fora do grupo social. O homem é um ser que necessita dessa relação entre os outros. A gente só se desenvolveu como espécie por causa das relações que a gente vai estabelecer no grupo social. Então, tudo aquilo que a gente produz a partir das relações sociais vai ser importante para o nosso desenvolvimento de sociedade, de indivíduo e assim por diante. Por isso, a gente pode perceber aqui que há uma relação bem interessante entre indivíduo e sociedade. Por mais que possa parecer difícil a gente pensar nas características individuais e desejos individuais e no bem comum, né? É possível a gente pensar em indivíduo e sociedade como elementos de uma mesma engrenagem. Então, quem afirma isso para nós é o Norbert Elias, sociólogo alemão, né? Onde ele escreve um livro chamado A Sociedade dos Indivíduos. Para o Norbert Elias, nós chegamos na modernidade ao desenvolvimento muito grande das individualidades e do indivíduo, a ponto de nós termos uma sociedade dos indivíduos. Então, cada indivíduo vai ter a sua formação da experiência própria e, a partir daí, vai desenvolver suas características, mas como conciliar isso com o bem comum? Pois muitas vezes as vontades individuais não são aquelas que o bem comum estabelece. Ou seja, aquilo que a sociedade determina como melhor, nem sempre é aquilo que o indivíduo acha melhor. Esse conflito, segundo o Norbert Elias, é o que
deixa o indivíduo e a sociedade complementares um ao outro. Essa é o que ele vai tentar desenvolver a ideia da configuração social, né? Então, nessa configuração social, indivíduo e sociedade fazem parte da mesma trama. Certo, galera? Então, vamos lá para dar uma olhadinha no exercício da relação entre indivíduo e sociedade. Vamos dar uma olhadinha aí, então, nesse nosso exercíciozinho. Aqui diz o enunciado: a noção de indivíduo, por sua vez, é construída a partir da relação com os outros. Somente na modernidade a noção de indivíduo ganhou relevância. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir. Alternativa 1. Entre os povos antigos, pouco valor se dava à pessoa única. Alternativa 2. A importância do indivíduo estava inserida no grupo a que pertencia, família, estado, clã e etc. A opção 3, alternativa 3, a ideia de indivíduo começou a ganhar força no século XVI com a Reforma Protestante, a qual defendia o homem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus e passava individualmente a ter poder. Então, dentre essas três alternativas, nós podemos perceber que as três estão corretas. Por quê? No caso aqui, a gente consegue perceber que todas as alternativas constam, né, naquele processo de desenvolvimento do indivíduo na sociedade moderna. É possível observar que elas estão presentes nesse processo. Primeiro, que entre os povos antigos não se dava valor à pessoa única, se dava valor à pessoa nas instituições sociais. Lembremos do controle das instituições sociais. Segundo lugar, a importância do indivíduo estava inserida no grupo a qual ele pertencia, né? No clã, na família, no estado. E assim que a gente pode perceber que o indivíduo, então, ele não tinha capacidade de se desenvolver como tal devido ao controle dessas instituições. E, por fim, a ideia que vem da Reforma Protestante, né? O empoderamento individual com a tradução da Bíblia, e lá na Bíblia os próprios indivíduos começaram a perceber que o homem, então, é concebido como imagem e semelhança de Deus, portanto, passa a ter poder individual. Certo, galera? Muito obrigado, até a próxima, então, e valeu!